eu falo aos irmãos em Romanos 7,4, que mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, demos frutos para Deus. Fruto, irmãos, aqui foi eu que dei para Deus. E não é deu errado, não, meus queridos, é deu certo. Todos são filhos de Deus, é para Deus. Frutos nós damos para Deus, e não é também algo que já tinha, não. Esse que já tinha, eu não recebi de outro que foi outro. Esse que é um que foi outro que deu, eu não recebi aqui, meus queridos. Então, na palavra de Deus de hoje, Igreja de Deus, Igreja Palavra de Deus, então, nessa palavra de Deus de hoje, nós falaremos sobre dar frutos para Deus. Mortos para a lei, irmãos, mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, nós damos frutos para Deus, demos frutos para Deus. E deu certo, para Deus. Todos são filhos de Deus, pregou Paulo em Gálatas 3, do 26 ao 29. Batizados, filhos de Deus. Então, nós vamos até Romanos 7, 4, falar aos irmãos sobre dar frutos para Deus. Deu para Deus, deu certo. Então, vamos acompanhar aqui, né, a palavra de Deus, né, no ministério da igreja de casa. Romanos, capítulo 7, 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro, daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Então, nós somos de Cristo, né? Mortos para a lei. Então, para que sejais doutro, de quem? De Cristo, daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus, né? E são filhos de Deus, meus queridos, não deu algo que já tinha, não. Eu sou o primeiro, né? E para quem for ex-marido, eu sou o primeiro que foi morto e reviveu lá na igreja de Esmirna, batizados, né? Porque todos são filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, né? Então é que deu certo para Deus. Fruto nós damos para Deus, meus queridos. E assim deu certo, né? Nós agradecemos à Igreja de Deus e todos os senhores, né, e os irmãos, né, esse minuto com a palavra de Deus falando sobre dar frutos para Deus, né? Nós damos frutos para Deus, né, em Cristo, mortos para a lei, né? E não é algo que deu errado, né? Deu certo, né? E também não é dar algo que já tinha dos outros, né? O vencedor da igreja de Esmirna, né? Aquele que é o primeiro e último que foi morto e reviveu, não receberá o dano da segunda morte. Este que foi outro que deu, é um que eu não recebi aqui. O anjo da igreja de Esmirna não receberá o dano da segunda morte, né? Mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, demos frutos para Deus. Aqui, né, onde for o irmão, né, aqui foi eu que dei esse fruto para Deus. Observem e ouçam a palavra em Romanos 7,4. Demos frutos para Deus. Todos são filhos de Deus, né? E aqui, né, onde eu, Paulo, né, sou irmão, aqui foi eu que dei esse fruto para Deus, né? E deu certo. Todos são filhos de Deus, né? E Cristo diz também em João, capítulo 15, do 1 ao 5, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer, né? Então, em Cristo, os obreiros de Deus dão muito fruto. Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.